Se você é seguidor da Bíblia e adorador do Deus dela, que é Javé, ou Jeová, ou Jesus, eu quero que você me diga o que você acha das coisas que vou dizer a seguir, se elas são para você morais ou imorais. Castigar inocentes. Quando pessoas cometem um crime, se você acha moral que os filhos dos criminosos sejam castigados também. Incesto é moral ou imoral? Poligamia, escravidão, assassinar parentes por seguirem outras religiões. Toda a sua família segue a mesma religião que você, mas determinado dia, os seus parentes decidem seguir outra religião. Seria moral ou imoral assassinar os seus parentes por isso? Apedrejar filhos rebeldes. Apedrejar blasfemadores, mulheres adúlteras, homossexuais, magos, astrólogos e espíritas, pessoas que se comunicam com os mortos. Proibir filhos de mães solteiras de entrarem na igreja. Exterminar outros povos. Invadir outras nações por motivos religiosos, porque essas nações não seguem o mesmo Deus que você, e exterminar toda aquela nação. Matar homens, mulheres grávidas, idosos, pessoas doentes e crianças, e inclusive os animais dessas pessoas. Destruir todas as suas cidades. Pedofilia. Sacrifício humano. Sacrifício de animais. Sacrificar animais para uma divindade. Proibir mulheres de falar na igreja. Se você é seguidor da Bíblia, adorador de Javé, Jesus, você não pode achar imoral nada dessas coisas. Você tem de achar tudo isso certo, correto e, portanto, moral. Isso poderia ser praticado por você, inclusive hoje, nos dias de hoje. Por quê? Porque não é imoral. Porque é um ensinamento do livro que você segue, porque são mandamentos de seu Deus. Javé mandou fazer essas coisas, ou ele próprio fez algumas delas. Por exemplo, castigar inocentes. Adão e Eva desobedeceram a Deus. Para Deus isso foi um crime horrendo, indesculpável, e por isso o Deus da Bíblia castigou também todos os descendentes de Adão e Eva, ou seja, bilhões de pessoas inocentes. 6.000 anos depois, os descendentes de Adão estão pagando por causa desse horrendo crime de Adão e Eva de comer uma fruta proibida. Estão pagando com doenças, com guerras, com fome, com catástrofes. Incesto não pode ser imoral, porque incesto faz parte do plano de Deus. Já que ele criou apenas um homem e uma mulher, como haveria a terra de ser povoada? Então é óbvio que os filhos de Adão e Eva tiveram relações sexuais com suas próprias irmãs. Poligamia não pode ser imoral para você hoje, seguidor da Bíblia, porque várias das grandes personagens bíblicas foram inclusive abençoadas por Deus com mulheres. Davi foi o melhor de todos os reis, o mais queridinho, e está escrito que Javé o abençoou de muitas maneiras, inclusive lhe dando várias esposas. Assassinar parentes por seguirem outras religiões, isso é uma ordem divina. Apedrejar filhos rebeldes, blasfemadores, mulheres adúlteras, isso é uma lei dada por Deus a Moisés.
Todas as ordens divinas que Moisés comunicava ao povo começavam com um "Assim diz o Senhor". Proibir filhos de mães solteiras de entrarem na igreja. Javé não queria ver filhos de mães solteiras dentro da igreja, nem mesmo em sua 10ª geração. Exterminar outros povos. Segundo a Bíblia, por ordem divina, Israel dizimou outras nações, matando todo mundo. No entanto, a ordem divina era para os soldados israelitas ficarem com as meninas virgens para si. Matem todos, inclusive os animais, mas as meninas virgens vocês podem pegar para vocês. Você acha que uma menina de 12 anos é uma mulher adulta ou é uma criança? Na Bíblia, as meninas se casavam com 12 anos. A mãe de Jesus, Maria, tinha 12 anos quando ficou grávida do Espírito Santo. 12 anos. Sacrifício humano não pode ser imoral, porque o próprio Deus da Bíblia pediu a Abraão que sacrificasse Isaque. E Abraão realmente foi lá para fazer isso. Estava com a faca na mão. Deus exigiu isso dele. Embora tenha sido um teste, Deus não poderia testar alguém com algo imoral. Porque senão Abraão saberia que aquilo não era a voz de Deus, porque Deus não quer esse tipo de coisa. Seria conhecido de pessoas como Abraão as coisas que agradam a Deus e as que o desagradam. E se uma voz lhe dissesse, olhe, mate o seu próprio filho, ele obviamente saberia que não foi Deus que pediu isso dele. Até porque, em outro lugar na Bíblia, um juiz chamado Jefté realmente sacrificou sua filha para o Deus da Bíblia. Está escrito que ele sacrificou sua filha por causa de uma promessa. Javé, se você me der forças para matar os amonitas, se você me ajudar a dizimá-los, eu vou sacrificar a primeira pessoa que vier ao meu encontro quando eu voltar da batalha. E a primeira pessoa que saiu ao encontro de Jefté foi sua filha. E a Bíblia diz que Jefté ficou muito triste, arrasado, porque ele tinha agora que cumprir a promessa que tinha feito a Javé. E a filha dele disse, não se preocupe, papai, você prometeu, agora vai ter que cumprir. Sacrifício de animais. Os cristãos odeiam tudo que tem que ver com macumba, candomblé, com religiões afro-brasileiras que praticam sacrifício de animais. Quantos milhões de animais você acha que foram sacrificados ao Deus da Bíblia? Era uma exigência dele. Ele queria isso. A Bíblia diz que Deus se agradava do cheiro da carne queimada para ele. Proibir alguém de falar na igreja por causa de seu sexo, nesse caso o sexo feminino, está na Bíblia. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, diz claramente, mais de uma vez, que é indecente que mulheres falem na igreja. E você tem aí um monte de igrejas com pastoras. E se não tem pastoras, tem mulheres que vão lá na frente e pregam. Isso é condenado pela Bíblia. Vocês, cristãos, não praticam mais essas coisas por um único motivo: por causa da separação entre igreja e Estado. Por isso, separação entre igreja e Estado é algo tão importante, imprescindível, algo que está sendo minado pelos cristãos hoje no Brasil, que estão ridicularizando o tal do Estado laico. No momento em que os cristãos se cansaram das barbaridades cometidas por eles próprios ao longo de séculos,
começou-se a construir um muro de separação entre o Estado e a Igreja. Leis seculares começaram a ser introduzidas. Em outras palavras, todas essas coisas passaram a ser crime. Por séculos, muitas dessas coisas foram praticadas pelos cristãos. Invasão de outras nações, perseguição, tortura, assassinato, queimaram. Tanto católicos quanto protestantes, os dois lados queimaram milhares de pessoas. Os cristãos passaram séculos escravizando outros povos. Até há pouco tempo nos Estados Unidos, e ainda existe, em algumas regiões lá, poligamia cristã. Porque eles dizem, não, está na Bíblia. Isso é uma bênção de Deus, um homem ter várias mulheres. Ainda hoje há cristãos que assassinam homossexuais. E dizem, quando são presos, matei porque está na Bíblia. É uma ordem divina, eu fiz o que Deus mandou. A maioria dos cristãos não faz mais isso. E por quê? Por medo de ir para a prisão. Porque tudo isso hoje é crime. E se é crime, é imoral. E se você concorda que essas coisas são crime, então você está confirmando que a Bíblia é um livro imoral que ensina imoralidades e que moral não vem da Bíblia.